Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que nos dá de estudar a Tua palavra. Guia nos momentos que se segue, pedimos Suas bênçãos em nome de Jesus. Pedimos. Amém. O tema dessa semana é um tema fundamental, viu? Fala sobre Deus e que Deus é fiel. A palavra fiel está relacionada com a questão de confiar, dar crédito, né? Dar um voto de confiança. E nós vamos ver que Deus, pela palavra dele, como ele é fiel. E como todas as coisas que estão acontecendo, as promessas que Deus nos deu, se nós confiarmos nele, elas vão acontecer. Espero que nós possamos, de fato, confiar em Deus. Deus nos dá promessas, né, ao longo de toda a Bíblia. Porque desde que Adão e Eva pecaram, nós estamos numa situação crítica, situação muito difícil, né? Morte, dor, sofrimento, problema. Então Deus dá promessas para ter certeza que um dia ele vai restaurar e nós vamos viver no novo céu e na nova terra. Então, Juízes aqui 21:45, Deus tinha dado uma promessa para Abraão que ia pegar a descendência dele, de Abraão, futuro, e ia trazer eles para aquela terra. E aqui está Josué, né, já cumprindo esse propósito de Deus. E ele diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, na verdade, Yahvé, havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que bênção. Então, se Deus falar, meus irmãos, ele vai cumprir. Às vezes tem coisas que não ocorrem porque são promessas condicionais. Se nós não fazemos a nossa parte, infelizmente, aquilo não vai acontecer. Hebreus 6:13 a 15 diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, ele jurou por si mesmo. Então ninguém é acima de Deus. Então ele quis confirmar para Abraão a promessa que tinha dado para ele, né, que ele ia ter filhos, ia ter descendentes, né, sem ter nenhum filho naquele momento, mas Deus deu a promessa. Ele diz: "Olha, eu vou jurar por mim mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei". A gente pensa que a bênção, né, é ali instantânea, não é, não foi. Deus prometeu para Abraão, né, filhos, descendentes, né, uma terra, herdar a terra, e tudo aquilo demorou, mas tudo aquilo se cumpriu. Multiplicando, te multiplicarei. Abraão, na época, não tinha, né, a gente podia dizer, né, que não tinha prova nenhuma que aquilo ia acontecer, mas nós sabemos, né, que tudo aconteceu. E assim, esperando com paciência, ele alcançou a promessa. Então, a gente tem que aprender a esperar com paciência. Isso não é fácil. Paciência está bem relacionado com a questão de confiança. A palavra confiança, com a palavra fidelidade, né? Gálatas 3:29 diz agora, né, para mim e para você, se nós somos de Cristo, Cristo aqui é o Messias, né? Como é que nós somos de Cristo, o Messias? Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia fala em João, né, 1:12 e 13, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador passam a ser de quê? Dele, Jesus. Isso está escrito lá em João, Evangelho de João. Quem tiver dúvida, né, João 1:12, né, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Olha que bênção. Quem são esses? Os que creem no seu nome. Então, se você crê em Jesus, você recebe esse direito de ser filho de Deus. E diz: os quais não nasceram do sangue. A questão não é de sangue, né? Não é origem genética. Porque todos nós viemos da mesma origem genética de Adão. Nem da vontade da carne, ou seja, não é os nossos pais que decidem isso. Nem da vontade do homem, né? Mas de Deus. Que bênção, né? Então, todos aqueles que aceitam Jesus passam a ser quê? De Cristo. E diz: se nós somos agora de Jesus, nós somos agora a verdadeira descendência de Abraão, que é a descendência da promessa que Deus tinha dado. E somos herdeiros conforme a promessa. Que bênção, que maravilha. Atos 13:22 a 23 diz que Deus cumpre, meus irmãos, cada uma das promessas daqueles que confiam nele. Deus tinha dado uma promessa a Abraão, a promessa depois passou para quem? Passou para Jacó, depois de Jacó passou para quem? Para Judá, depois de Judá chegou em quem? Em Davi. E aqui diz, ó, e quando o primeiro rei foi Saul, né? Esse Saul foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também Deus deu testemunho relacionado a Davi. E disse: achei a Davi
filho de Jessé, um homem conforme o meu coração. Não que Davi não cometesse erro, nós vemos que Davi cometeu vários erros, mas Davi continuou com Deus até o fim. E é isso que Deus está dizendo, ser segundo o coração. Aquele que permanece com Jesus até o fim. E diz que executará toda a minha vontade. Ou seja, vontade aqui é o propósito, o plano da redenção, plano de salvar a humanidade. Aí Deus prometeu para Davi que do descendente dele viria o quê? Um rei, que ia governar para sempre. Quem é esse? Jesus. Diz, da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para ser o quê? O Salvador. Diz. Deus, nosso Deus, meus irmãos, não esquece das promessas que ele faz, mesmo depois de morte. Deus, Abraão já tinha morrido, Deus cumpriu. Jacó já tinha passado, Deus cumpriu mesmo assim. Davi já tinha também passado e Deus cumpriu, trazendo Jesus. Então, segundo Pedro 3,13 diz: mas nós, aqueles que cremos em Jesus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e somos de Cristo, descendentes de Abraão, diz: segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Então, nós estamos aguardando. Porque esse mundo que nós vivemos não vai ter muita justiça. Deus não está querendo dizer que nós não temos que lutar pela justiça, pela verdade nessa terra, mas ela não vai ser alcançada de forma plena enquanto Jesus não voltar. Quando Jesus voltar, de fato, isso vai ser implantado. Mas Deus quer que a gente defenda a verdade. Deus quer que a gente defenda a justiça, né? A bondade, né? O direito, essas coisas Deus quer que nós somos representantes dele. Tudo se cumpriu. Josué 21, 43, 45 diz: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Que faz isso aqui? Abraão. Quantos anos depois? Mais de 400 anos. Isso ocorreu. E a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados. Então não é só ganhar a terra. Deus protegeu eles, dando repouso de todos os lados. Conforme tudo quanto juraram a seus pais. Hoje, né, a terra de Israel que existe, não tem repouso. Porque, de fato, né, muitos lá não estão seguindo a Deus. Infelizmente. Nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou nas mãos. Então, essa terra é mais do que essa terra que existe hoje, era a terra que Deus tinha dado para o povo de Israel no passado. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Que bênção. Mesmo com tantas falhas, né, com tantos problemas que ocorreu, né, nessa travessia, né, para sair lá de Egito, né, passaram 40 anos, né, passaram muitas dificuldades, problemas, mas mesmo assim, Deus cumpriu o que tinha prometido, colocou eles na terra. E aí nós vamos relembrar essa promessa que Deus tinha dado. Gênesis 15, de 13 a 16 diz: então disse o Senhor a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Né? Foram para o Egito, né? Ficaram lá, peregrinos em terra alheia. Terá reduzida a escravidão. Isso de fato aconteceu. Meus irmãos, Deus conhece o fim desde o princípio. Deus não escolhe por nós, mas Deus, em meio às nossas escolhas, ele nos conduz. É bem diferente. Né? Será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação. Né? Então as pessoas fazem escolha, mas Deus também faz a escolha dele. E o plano da redenção de Deus, ele vai alcançar as pessoas que querem ser salvas, que aceitam a salvação. Diz, a qual ela tem de servir, depois sairá com grande riqueza. O povo ia sair com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Então Deus já falou que o fim de Abraão será o quê? Morrer em paz. Em boa velhice será sepultado. E dizia a quarta geração, então para Deus a geração o quê? Cerca de 100 anos. Tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Então existia ainda o quê? Um tempo de graça para o povo amorreu, mas esse tempo passou, como nós sabemos. Segundo Timóteo 2, de 11 a 13, diz assim, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, ou seja, se a gente morre com Jesus, tá bom, também com ele viveremos. Quando ele voltar, nós vamos viver com ele. Se sofrermos também com ele reinaremos. Nós estamos sofrendo, se você está sofrendo. Agora, por estar com Jesus, não se preocupe. Um dia você vai reinar com ele.
Se o negarmos, também ele nos negará. Então Deus não quer que nós neguemos ele. O que é negar? Negar a fé, rejeitar Jesus, né, o Senhor e Salvador, rejeitar o plano da redenção, negar Jesus. Se formos infiéis, ele permanece fiel. A gente pode ser infiel, mas Deus não é infiel não. Se nós formos fiel, ele vai ser fiel conosco até o fim. Que bênção, né? Porque Deus não pode negar a si mesmo. E Deus é o que? A verdade. Ele é a verdade. Então aqui Josué já estava já idoso e deu algumas recomendações que servem para nós hoje. De sucedeu-se que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, tendo Josué já velho e entrado em dias, já tinha cumprido a missão dele, como diz, aposentado, né? Chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse: Eu já sou velho e entrado em dias. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. Então eles estavam dando testemunho que Deus tinha cumprido a promessa. Porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Então, todo o processo, apesar que eles lutaram, né? Mas para eles lutar, o poder para lutar, quem Deus foi Deus. A orientação, a capacidade de vencer, quem Deus também foi Deus. Vede que vos repartis por sorte, né? As terras repartiu a terra por sorte. Em herança as vossas tribos, e essas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. E diz assim: E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá diante de vós. Então, ele ainda estava falando que Deus ia cumprir, continuar cumprindo a promessa. Ia impelir essas pessoas, ia também fazer o quê? Expelir, ou seja, fazer com que elas saíssem do lugar. E vós possuireis sua terra, como o Senhor vosso Deus tem prometido. Que bênção. Josué 23, de 8 a 11, ele diz assim: Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis. Pegar está ligado, né, está, né, em algumas versões é como se tivesse tá grudado, como fizesse até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Então, para isso, né, para ser vencedor, nós temos que nos apegar a Deus. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós. Então, Deus dá essa capacidade para aqueles que obedecem e fazem a vontade dele. Diz: Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Então, tem que manter a alma, que é mente, nosso ser. Temos que manter a nossa mente, né? E guardá-la de forma diligente, com cuidado, para a gente amar somente a Yahvé, que é o nosso Deus. Colossenses 2,15 mostra, meus irmãos, que a promessa que Deus tinha dado para Adão e Eva, que viria um Salvador, que alguém ia resolver o problema, Deus cumpre isso aqui em Jesus. E diz que Jesus, né, quando veio e se tornou humano, ele despojou os principados e potestades. Isso aqui está relacionado aos demônios, a Satanás e os demônios. Despojou, ou seja, retirou deles o poder. Tirou, né, o despojo. Tirou o poder, a condição que eles tinham. E os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, quando Jesus morre, ele diz: está consumado, ele vence a Satanás, vence as hostes, né, de demônios que estavam, né, naquele plano para que Jesus morresse. Então, às vezes, né, perder, a aparente perda para o mundo é o quê? É vitória, né? Para o mundo, Jesus morrer na cruz é uma perda. Perdeu, era fraco, considerado fraco. Mas ao morrer, ele salvou a raça humana. Garantiu para sempre que Satanás também fosse destruído. Limites claros. Josué 1,7,8 diz que a gente tem que ter muito cuidado e viver sob limite. Diz: tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Deus chegou e disse para Josué: olha, vou te dar uns conselhos para você seguir. Na verdade é ordem, né? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ânimo, ou seja, esteja coragem, para terdes o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então Deus, né, falou para Josué: ó, preste atenção a tudo que Deus revelou a Moisés, que é o Pentateuco. Naquela época só tinha o Pentateuco, que é os 5 primeiros mandamentos, 5 primeiros livros, né?
dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem que ter cuidado e seguir conforme Deus nos orienta, para que prudentemente te conduza para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Então tem que aprender com os conselhos que Deus está dando. Tem que meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Se você não tem tempo, crie seu tempo. Não importa, não fique pensando que é muito tempo, não. É o tempo suficiente para você meditar na palavra de Deus. Hoje temos tecnologia com o celular e você tem Bíblia online. Leia a Bíblia. Medite nas passagens da Bíblia. Peça a Deus orientação, sabedoria para entender o que Deus quer te falar. E isso de dia e de noite, para que você receba poder espiritual. Diz, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então, ao lendo a Bíblia, nós vamos aprendendo como devemos nos comportar, como nós devemos lutar para vencer Satanás. Diz, porque então farás prosperar o teu caminho. Se a gente fizer isso, nosso caminho vai prosperar. Mas às vezes a gente está sem dinheiro, às vezes a gente está sem riqueza, a gente está sem poder, às vezes a gente também está sem condição física, mas isso não quer dizer nada. Porque prosperar para Deus é ser salvo. Prosperar para Deus é vencer o mal, é vencer Satanás e as hortes do inimigo. E aí Deus diz: tu será o quê? Bem-sucedido. Porque se tu descansar, como diz lá, se nós morremos por Jesus, nós com ele reinaremos. Se com ele Jesus sofremos, com ele nós vamos governar. Isso é promessa. E essa promessa vai se cumprir. Josué 23, 6, 7 diz: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e fazer de tudo quanto está no livro da lei de Moisés. Aqui agora é Josué falando para o povo. Deus tinha falado para Josué, ele tinha seguido o que Deus tinha ordenado. E agora ele está falando para o povo seguir da mesma forma. Para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que não entreis no meio dessas nações que ainda fiz convosco. Então, tinha algumas nações ainda que estavam cercando o povo de Israel, como está hoje. Dos nomes de seus deuses não façais menção. Então, a gente nem deve nem pronunciar o nome dos falsos deuses. Nele, nem por eles façais jurar, não faça nenhum juramento, né, em nome de ninguém a não ser de Deus. Nem o sirvais, nem a ele vos inclineis. Assim, inclineis, né? Se ajoelhar, né? Se prostrar. Josué 23, de 12 a 13, diz o seguinte: porque se de algum modo vos desviardes, né, dessas ordens que Deus tinha dado, e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou aí entre vós, e com ela vos aparentardes, se fizer casamento, né, entre as pessoas, e vós a elas entrardes, e elas a vós, né, se tiver relação, né, entre si, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações diante de vós, porque passam a ser família, né? Mas elas vos serão por laço e rede, ou seja, você vai constituir família, mas ele vai servir de laço e rede para você. Açoite aos vossos lados, e espinhos aos vossos olhos, porque vai ensinar as pessoas a desobedecer a Deus. Vai ensinar as pessoas o que? Abandonar a adoração verdadeira. Até que pereçais dessa boa terra que o Senhor Deus, vosso Deus, vos deu. Então, isso a gente sabe que isso aconteceu. Não foram seguidos esses conselhos, né, esses mandamentos, né, e de fato o povo de Israel foi expulso. 1 Samuel 2,30, Deus diz o seguinte, meus irmãos: se nós ouvimos a vontade de Deus, nós seguimos a vontade dele, ele diz o seguinte: Deus chegou em um determinado momento, né, para Eli, né, e falou assim: mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram. Então, essa lição eu nunca esqueço, né, essas palavras. Deus diz aqui que honra aos que honram a Ele, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, nós temos que honrar a Deus. Como é que honramos a Deus? Fazendo a vontade dele. Como é que a gente honra pai e mãe? Obedecendo, respeitando e fazendo a vontade dos pais. Isso significa honrar. E como a gente obedece a Deus, obedecendo a Deus, nós estamos honrando a Ele. E Deus fala, se a gente não seguir esse caminho, Deus em algum momento vai agir com ira. Ira é o quê? Deus vai agir com justiça. Josué 23, 15, 16 diz: mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, do seu Deus, se cumpriu,
também o Senhor fará cumprir todo o mal com que os ameaçou. Então Deus falou o seguinte lá em Levítico, né, sobre as maldições. E se eles não obedecessem, não seguissem a Deus. E Deus faz cumprir todas essas maldições que ele ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que eles deu. E de fato houve o povo de Israel que está nessa terra agora de Israel, não é mais o Israel original, não. O Israel original está espalhado entre as nações. Se vocês violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Então isso aconteceu. Essas promessas que Deus falou, todas se cumpriram, tanto em relação às bênçãos como em relação às maldições. Jeremias 30, 15, 18 mostram um exemplo disso. Porque você grita por causa do seu ferimento, né? Então, o povo de Israel estava sofrendo. Jeremias estava na terra e o povo tinha se levado cativo para a Babilônia. E diz: por que você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Então, isso aconteceu, já que já é cumprimento, né, das promessas de Deus quanto às maldições. Mas, mas todos que a devoram serão devorados. Mas Deus, aqueles que atingiram o povo de Israel, um dia também vão ser atingidos. Todos os seus adversários irão para o exílio. Então, Deus falou que eles também, essas pessoas, né, que tinham se aproveitado, né, dos erros de Israel, um dia também ia para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados. Eu despojarei todos que a despojam. E ele dá uma promessa para mim e para você, né? Mesmo que a gente tenha falhado, se a gente voltar para Jesus, ele diz aqui: farei cicatrizar o seu ferimento. Ele vai fazer cicatrizar o nosso ferimento. Curarei as suas feridas. Oh, que bênção. A gente voltar para Jesus, ele cura nosso, faz cicatriza o nosso ferimento e cura nossas feridas. Declara o Senhor: porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. É a terra de Sião. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó. Quem são faz parte da tenda de Jacó? Todos os salvos, todos aqueles que aceitam Jesus só são parte dessa tenda de Jacó aqui. Terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Então Deus depois fez o povo voltar de novo, porque Deus ainda não tinha cumprido, meus irmãos, a promessa que tinha dado para Abraão e para Davi, de um descendente do Messias. Então Satanás usou os inimigos de Israel para destruir Israel com a tentativa de impedir o plano da redenção. Mas Jesus fez o quê? Deus fez voltar Israel para cumprir a promessa. E a, e a cidade foi reconstruída, né? E nós, como nós sabemos, depois foi destruída, depois foi. Mas Deus cumpriu a promessa da vinda do Messias. Benção. E aqui diz, meus irmãos, Jeremias 10, 23, eu nunca esqueço dessa passagem. Sempre Deus me faz relembrar dela. Que ela sirva para você também. Se você está passando por dificuldade, passando por problemas, e todos nós estamos passando por causa dos nossos pecados, ou às vezes não é diretamente por causa dos pecados, mas por causa do mal. A gente tem que entender o seguinte: eu sei, Senhor Yahvé, que a vida do homem não lhe pertence. Nossa vida não pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos, né? A gente tem planos, a gente tem estratégia, a gente estuda, se capacita, né? Faz planos, mas, meus irmãos, nós não conseguimos dirigir os nossos passos. Não conseguimos. Então, Deus dá o conselho para mim e para você. Corrige-me, Senhor. Eu sempre oro para Deus. Corrige-me, Senhor, mas com justiça, não com a tua ira, para que não me reduzas nada. Então, clama a Deus para que Deus, né, te corrija, mas com misericórdia, com justiça e não com ira, para que a gente não seja consumido. E aí nós seremos o quê? Curados. Nossos ferimentos vão ser o quê? Cicatrizados, né? Nós vamos ser curados por nosso Deus. A gente pode estar apanhando, porque Deus corrige aquele que ele ama. Mas um dia Deus vai nos restaurar. Mais forte que nós já fomos. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que estar sempre apegado a Deus, mesmo que ele esteja nos corrigindo, mesmo que a gente esteja apanhando.
temos que buscar a Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele ama a mim, ama você, Ele nos corrige para o nosso bem, porque Ele olha para o futuro. As estratégias de Satanás, tudo aquilo que Satanás vai querer usar para nos destruir. Então Deus quer nos proteger. Nós somos corrigidos por Ele, nós vamos vencer Satanás. Esse é o propósito. Então aqui diz, em Deuteronômio 4, de 1 a 4, diz: "E agora, Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir." Então Deus deixou decretos e leis para nós cumprirmos. Para o quê? Para o nosso bem. Mesmo no mundo de pecado, se nós aceitarmos a verdade da palavra de Deus, nós vamos viver melhor. Para que vivam e tomem posse da terra. Então Deus quer que hoje nós tomemos posse de terra, um novo céu, uma nova terra. Que o Senhor, Deus dos seus antepassados, dá a nós. Então Deus prometeu para os salvos, aqueles que aceitam Jesus, um novo céu e uma nova terra. Nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno. Então a gente tem que ter muito cuidado, viu? E tentar adulterar, modificar as coisas que Deus falou. Ah, isso não serve mais hoje. Ó, nós não podemos dizer nada que Deus falou que não serve, a não ser que ele tenha dito isso na palavra dele. E isso não tem mais vigor, isso não tem mais validade. Então nós não devemos o quê? Não acrescentar nada às palavras que Deus nos ordena, nem delas tirar nada. Também podemos retirar, não, isso aqui não vale para hoje não, não podemos fazer isso não. Mas obedeça aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os próprios olhos que o Senhor fez com Baal-Peor. Baal-Peor, pô, se envolveu em orgias sexuais, né, e Deus matou, né, destruiu muitos deles por causa dessas orgias, dessa desobediência. Essas orgias faziam parte da adoração aos falsos deuses, e elas continuam hoje ainda também. Vocês viram com os próprios olhos, né, Deus que falou para eles aqui. Nós não vimos, mas nós sabemos a verdade. Isso aconteceu. O Senhor, seu Deus, destruiu do meio de vocês todos que seguiram a Baal-Peor. Foram todos destruídos. Mas vocês que permaneceram fiéis, a palavra fiéis aqui, sabe, é Dabek, cada vez a gente está aprendendo cada vez mais coisa. Dabek significa aderir, grudar. A gente aderiu a Deus, nós nos grudamos em Deus, ao Senhor, Deus e a vé de vocês. Por isso vocês estão hoje todos unidos. E é interessante, meus irmãos, que essa palavra é a mesma palavra usada por casamento, meus irmãos. Então, Deus relaciona a união nossa com Ele, a mesma similar à união do marido e esposa. Diz aqui, ó, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá. A palavra é dabak, que é a mesma dabek. E significa o quê? Se apegar, aderir, grudar, permanecer, ficar próximo, seguir de perto. Então, a gente tem que grudar na esposa, a esposa tem que grudar no marido. Ela tem que estar aderida, se apegar, assim como nós nos apegamos a Deus. E se torna o quê? Uma só carne. Nós também nos tornamos um só com Deus quando a gente faz isso. E aqui diz Jeremias 31, de 1 a 3, diz aqui, o plano de Deus para mim e para você. Deus diz, naquele tempo, diz o Senhor, terei o Deus de todas as famílias de Israel. Que tempo é esse, né? Com Jesus volta. Elas serão o meu povo. Olha, o plano de Deus. E assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Da espada, sei, aqui para Deus espada, né? Mortandade, da peste, guerra. Israel mesmo, quando eu os fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade. Então, Deus envia o Espírito Santo, para mim, para você, ele que nos atrai para ele mesmo. Porque ele nos ama com amor eterno. Ele vai aceitar a nossa escolha, às vezes, né? E rejeitar, e não estar com ele. Mas ele vai sofrer. Ele sofre. Os que não vão estar no céu fazem Deus sofrer. Porque o plano dele era salvar a todos. Que dificuldade. Né? Por isso que Deus demora, às vezes, de voltar, porque ele quer salvar todos. Todos que puderem. Mas Satanás, meus irmãos, ele quer nos afastar de Deus e desse plano. No livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas, diz assim: Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com seu povo é tão grande que desculpará o seu pecado. O que é pecado? A transgressão da lei. Mas que lei? O que é a lei? É desobedecer a Deus.
transição da lei é desobedecer a Deus, a vontade de Deus. Alega que, embora as ameaças da palavra de Deus tenham algum propósito em seu governo moral, não se cumprirão literalmente. A gente vê que sim, Satanás é mentiroso todo o tempo, né. Deus falou que a gente ia morrer e nós estamos morrendo. Deus falou que estaríamos, né, com dificuldade para se alimentar, né, com suor do rosto, nós estamos sofrendo isso. Deus falou que as mulheres iam ter dificuldade nos partos, continua tendo dificuldade. Deus falou que a mulher tem que submeter o marido, continua sendo necessário isso. E Deus disse que a gente voltaria ao pó da terra e nós voltamos ao pó da terra. Então, quem mentiu? Satanás. E ele continua mentindo hoje. Ele faz a gente pensar que a Bíblia não é a verdade, mas a Bíblia é a verdade. Ele alega que Deus, né, fala as coisas, mas Deus não cumpre. Isso é uma mentira. E tanto Deus cumpre as promessas deles, né, para nos fazer o bem, como também as maldições, como nós vimos, o povo de Israel. Entretanto, em toda maneira de tratar com suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça. É a natureza dele. Ele é justo, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter. O que é o pecado? Desobedecer a Deus. Demonstrado que seu resultado o quê? É miséria e morte. Nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. O perdão do pecado vem o quê? Mediante aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O que é que ele faz? Ele dá a vida dele, que ele é inocente, por mim e por você. Ou seja, ele pagou essa conta. O pecado tem que haver um apagamento por causa do pecado. E a Bíblia diz que o que é? A morte. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça. Deus nunca vai perdoar de forma incondicional o pecado. Isso mostraria, né, que Deus tinha abandonado os princípios de justiça. E ele não abandonou. Que constitui o próprio fundamento do governo de Deus e encheria de espanto o universo dos seres não caídos. Isso não vai acontecer nunca. A suposta benevolência que rejeita a justiça não é benevolência, mas fraqueza. A gente vê, né, muitas pessoas hoje vivendo em crises porque estão desobedecendo o que Deus estabeleceu no casamento, em relação ao sábado, em relação ao que comer, como trabalhar, né, como é o casamento, e inúmeras coisas que Deus revela na palavra dele. Por desobedecer, nós estamos sofrendo as consequências. Então, para você viver o melhor possível, tome a decisão de obedecer a Deus. E a Bíblia diz isso, que a gente tem que fazer isso logo, sabe por quê? Porque Satanás está solto. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12, que ele está enganando as pessoas. E a Bíblia chama ele de então se será revelado o quê? 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12, o iníquo. Iníquo é aquele que transgride a lei de Deus. A quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca. Ele só vai ser destruído quando Jesus voltar, esse iníquo. E vai aniquilar ele pelo esplendor da vida. Então o iníquo vai estar quando Jesus estiver voltando. Esse ser iníquo. E diz que esse ser iníquo, ele vem segundo, né, a eficácia, ou seja, as ações de Satanás. Satanás que está dando poder para esse iníquo, conduzindo esse iníquo. Com todo o poder, ou seja, tem todo o poder, né? Tem sinais e prodígios de mentira. Prodígio é milagres, eles fazem milagres. Você pode ficar rico de repente, né? Se você prostrar da adoração a Satanás, você vai ficar rico, pode ficar milionário, pode mentir, roubar, prender, mandar prender pessoas, pode ser ter poder, né, na mão para prender inocentes, né, prender pessoas que não são culpadas, né? Porque Satanás ele faz prodígios para aquelas pessoas que obedecem a ele, que seguem a ele. E como é que ele segue ele? Todo aquele que desobedece o que Deus fala, está seguindo Satanás. Diz, com todo engano de injustiça, né? Então, ele trabalha com o quê? Com injustiça e com engano, né? Para os que perecem. Então, tem pessoas que estão seguindo, né? Satisfeitas, às vezes, né? Com o poder que tem, né? As condições, né? Que ele tem, né? Mesmo desobedecendo a Deus, né? Mas eles vão o quê? Perecer. E essa morte aqui é o quê? Morte eterna. E diz aqui, por que que eles vão perecer? Porque não receberam, receber é aceitar, o amor da verdade para ser salvo. Então, Deus envia a verdade. Deus explica o que é a verdade. Deus explica o que é o amor. Deus diz, venha a mim, aceite-me como Senhor e Salvador. Se apegue a mim, grude em mim, para você ser salvo.
salvo de quê? De Satanás. E diz: "Por isso Deus enviará a operação do erro". Então, se você não quer seguir a Bíblia, se você não quer seguir a verdade e o amor verdadeiro, você vai seguir, sabe o quê? A operação do erro que Satanás traz. E Deus permite? Permite, porque você que está escolhendo seguir esse caminho. E aí você vai crer o quê? Na mentira. E um dia essas pessoas vão ser julgados, todos que não creram a verdade. E o que é a verdade? A própria Bíblia diz que é a palavra de Deus. Se você tem dúvida, vá lá em João 17:17. Jesus diz: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade". E antes essas pessoas tiveram o quê? Prazer na iniquidade. Que é iniquidade? É a transgressão da lei, desobedecer a Deus. Então você, quando decide desobedecer a Deus, você está obedecendo a quem? A Satanás. Não tem essa história que eu estou seguindo a mim mesmo, as minhas próprias ideias, não existe isso. Ou você está seguindo a Deus e a Bíblia, as Escrituras, ou você está seguindo Satanás e o engano que ele está ensinando. Então, Deus não diz para mim e para você hoje o quê? Efésios 4:15. Antes, não siga isso caminho de Satanás. Antes, seguindo a verdade em amor, temos que seguir a verdade em amor. Amor é o quê? Fazer a vontade de Deus. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é o cabeça? Eu, Cristo. Eu espero que seja Cristo. Porque, infelizmente, se não for Jesus, o cabeça seu será Satanás. E no final, todos serão revelados. Quem segue a quem? Eu desejo a ti o quê? Um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sol. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.